aqui a estrutura básica. Vamos começar pela coroa. A coroa, ela é... Vou deletar isso aqui. Pronto. A coroa, ela é a fonte da autoridade. A gente costuma pensar que o rei e a rainha que são a fonte da autoridade, mas na verdade tudo vem da coroa. Um rei que não é coroado não é um rei, uma rainha que não é coroada não é uma rainha. Certo? O que representa a coroa? Porque a coroa, ela permanece. Se o rei morre, a coroa permanece e vai ser passada para o próximo rei. Então, no fundo, a autoridade do reino está na coroa. Certo? É a autoridade máxima abstraída do regente. Certo? Então a gente costuma pensar que não, o rei manda fazer uma coroa para se legitimar. E a ideia arquetípica é o oposto. A coroa manifesta regentes temporais para exercer a autoridade que está nela. Porque a coroa em si é potencialidade pura, mas é uma potencialidade que não consegue fazer nada, como uma coroa. Uma coroa literal, o que ela vai governar? Nada. Ela precisa se vestir com um rei, digamos assim, que vai falar, vai agir, ou uma rainha, que vão falar e agir e vão governar de fato o reino. Tá? Então essa metáfora da coroa ela é perfeita para os 4 ases do tarô. São as 4 coroas, digamos. As 4 fontes. Antes de passar para eles, o que é essencialmente o simbolismo da coroa? Por que ela é tão poderosa? Por que ela dá autoridade ao rei e à rainha? Porque a coroa é o consenso da vontade do todo, da vontade do reino. Ela representa isso, né? Claro que numa manifestação concreta, isso dificilmente acontece. Mas o símbolo dela é esse. A vontade coletiva de todos os habitantes do reino. É o consenso do reino de que aquela pessoa é o rei. E isso dá autoridade de rei para ela. Certo? Pensando na nossa própria mente, há essa mesma estrutura também. Essa autoridade máxima, que é a vontade do todo da mente. Não apenas a vontade do ego, mas a vontade de todos os seus egos passados, de todos os seus arquétipos internos, todas as suas estruturas internas complexas. Tudo isso tem um peso na mente. Quando todas essas vontades se alinham e geram um consenso, esse é o poder máximo dentro da mente. E claro, dentro do reino também. Daí, seria essa a expressão verdadeira dessa coisa do Vox Populi, Vox Dei. Né? A voz do povo é a voz de Deus. Nesse sentido, de que quando há um consenso no povo, essa é a autoridade máxima dentro do reino. Claro que a vontade do rei está inclusa no povo, porque ele também faz parte do reino. Né? Mas uma vez que ele vestiu a coroa, ou a coroa vestiu o rei, digamos, ele não é mais um indivíduo que está ali votando. Né? Ele já é a manifestação do consenso. Enfim. Então os 4 ases eles são sementes. Nenhum deles está indicando algo acontecendo ainda, né? Mas eles indicam um grande poder, uma grande possibilidade de acontecimento. Assim como dentro da coroa tem um reino inteiro. A coroa consegue manifestar um reino inteiro. A semente do As de Paus é uma semente de vontade, de uma paixão, de um projeto pessoal, de algo que você queira. Queira no nível individual. Ou seja, representa o potencial daquilo acontecer, mas que ainda não está acontecendo. Todos os ases precisam ser desdobrados no projeto, no processo inteiro. O As de Copas ele representa uma semente emocional. Então, geralmente, um processo de relacionamento, de afeto. Não precisa ser uma relação romântica, pode ser uma amizade, mas algo que de fato envolva ali amor. Né?
Envolva as emoções, envolva vínculo, pode ser familiar. O As de Espadas, ele representa uma semente mental, certo? Então, um processo de conhecimento, de aprendizado, de dialética, de você conversar com alguém, convencer alguém, ser convencido, mas alguma busca por conhecimento, algum processo de aprendizado, que pode, inclusive, se associar, né, se manifestar, esse conflito de ideias pode se manifestar como um conflito literal. Por isso que as espadas também estão associadas a conflitos. Né? Mas todo conflito começa com uma divergência no mundo mental. E por fim, a semente do As de Ouros, ou As de Discos, é uma semente material. Então, um processo que tem a ver com algo associado à sua carreira, seu sustento, um investimento, alguma coisa que você concretiza, de fato. Né? Então, quando a gente pega um As, lembra dessa ideia da coroa. Ela em si não é nada ainda, mas ela pode manifestar tudo. Tem um reino inteiro dentro dela. Certo? E a coroa vai então se desdobrar em dois regentes. Assim como o cérebro tem um hemisfério direito e um hemisfério esquerdo, a família real é governada por um par de energias, não por uma energia específica, que é o rei e a rainha. Né? O rei é o pai, a rainha é a mãe. Então, é o pai, que ao mesmo tempo é o céu, ou tanto que muitos deuses têm esse epíteto, né, de pai, céu. Ele é o ordenador do caos e ele está associado a essa ideia de Deus, né, de autoridade masculina, enquanto que a rainha vai ser a terra, vai ser o caos, vai ser a deusa, ou seja, a autoridade feminina. Mesmo que você esteja, né, dentro de um modelo monoteísta, ainda assim vai ter um aspecto feminino dessa autoridade divina e um aspecto masculino dessa autoridade divina. Então aqui você pode olhar para essa energia mesmo do patriarca barbudo sentado no trono, nos céus. Que essa sim, enquanto que a energia divina, transcendente, ela é não dual, ela não é dividida entre masculino e feminino, aqui ela está dividida. Então esse é o aspecto masculino, de fato. Bom, por isso está associado a dinamismo, né, o aspecto positivo, executivo, vitalizante da energia. Ele estimula e mobiliza, porém esse estímulo gera desgaste, porque tudo que a gente move, ele começa a ter um atrito interno, então a lei da entropia vai gerar um desgaste. Certo? A energia que vem daqui, ela gera movimento e gera ação, porém ela também desgasta. Tá? O rei, ele vai ser o legislador original e através dessa lei é que o caos é ordenado. Por isso que ele é o guardião da retidão e da justiça, ele exige essa obediência à lei, blá blá blá. Né? É um atributo. Uma vez que o caos foi vencido, ele também precisa ser mantido, enterrado, justamente pela obediência à justiça, obediência à lei, né? Que é o papel aqui do legislador. E o que acontece é que, se o papel do rei é manter o caos à distância, com o tempo, esse rei... É por isso que ele é rei, inclusive, porque foi ele que foi capaz de ordenar o caos, de expulsar o caos do reino, entre aspas. Então é por isso que ele está lá. Né? Ele é o vencedor de uma batalha. Só que com o tempo, ele se torna complacente. Ele se torna cego ao caos. Como se ele se acostumasse com o ritmo das coisas e, portanto, abrisse brechas, digamos, para o caos aparecer. E aí, eventualmente, ele começa ali a se esgueirar pelo reino e criar as suas artimanhas, que justamente é o que vai dar origem à história.
É esse golpe que que o caos, que o dragão conseguem dar no reino. Né? Ou seja, vem da inabilidade do rei de fazer o papel dele, digamos. No caso, como o Mufasa lá do Rei Leão, por exemplo. Pensando na manifestação do tarô, você vai ter 4 tipos de rei. Você pode olhar rei como um arquétipo só, ou você pode dividir esse arquétipo em 4. Os arquétipos podem ser operados como números mesmo, eles são números em essência, né? Então você pode somar, dividir, multiplicar. Ou seja, se eu pegar o arquétipo do rei e dividir ele por 4, eu vou ter 4 reis. Um para cada elemento. Vai ter o rei de paus, que vai ser o rei de fogo, que vai ser impetuoso e ardente. O rei de copas, associado à água, vai ser sensível e paternal. O rei de espadas, do ar, vai ser inteligente e filosófico, né, como Alexandre o Grande. E um rei de ouros vai ser laborioso e provedor. Ele vai estar mais preocupado com a economia do reino, com que o reino prospere, cresça e o reino em si enriqueça. Né? Enquanto que um rei de fogo vai ser um rei guerreiro, conquistador. Um rei de água, ele vai estar preocupado com a segurança do reino, ele vai estar preocupado com a fertilidade do reino, com a cultura. E um rei de espadas vai estar preocupado com os ideais do reino, né? Com as ideias, a filosofia e assim por diante. A rainha é o par dual do rei. Então, se o rei é o pai, a rainha é a mãe. Se o rei é o céu, a rainha é a terra. A ordem ela é o caos, ele é Deus, ela é a deusa. Aqui não é o caos destrutivo, certo? Mas sim o caos que está aliado à ordem. E aí ele se torna fértil. O caos desconectado da ordem, ele se torna destrutivo, como um ácido que corrói. Enquanto que o caos associado à ordem é como a água pura que fertiliza, que faz crescer, enfim. Então, pensem nesse caos, 2 tipos de caos, né? Um que se desconecta da ordem, ele se torna destrutivo, e um caos que está alinhado à ordem, que se torna fértil. Porque é justamente ele que vai fornecer a matéria e a nutrição para o reino. Um suporte. Lembra? É como se toda a história, todo mundo história, acontecesse dentro do útero da rainha, num certo sentido. Então vamos lá. A rainha, ela que é a mãe do herói, certo? Então você tem um aspecto duplo também. Como a geradora, ela quem dá luz ao herói, então você tem essa faceta gloriosa da mãe que dá luz ao Salvador. E você tem um aspecto que recebe na morte, porque o papel do Salvador é ser sacrificado. Né? Então você tem esses 2 lados aqui. Do nascimento da promessa de salvação e depois do recolhimento do sacrifício. Por isso as lágrimas também. E a associação ao sofrimento, a associação ao júbilo e ao sofrimento. Então essa dualidade do mundo dual, né? Do mundo da matéria, digamos. Dentro da história há essa dualidade. Júbilo e sofrimento. Dor e desejo. Né? Tanto que tem essa composição dessa mesma figura, elas se alinham, né? Então é a mesma figura, que dá a luz e recebe na morte. Certo? A rainha, ela é a guardiã da fé. Não a fé de uma crença, mas a fé verdadeira. Ela que acredita, aquela que fertiliza, que faz as coisas andarem. A compreensão dela não é lógica, não é articulada, analítica, é uma compreensão holística, global, que ela acontece no silêncio interior. É a compreensão da intuição e do mistério. Ela é o mistério. O véu da rainha é o próprio mistério. É o desconhecido, é o silêncio. Lembra da história desconhecida, né?
Enquanto a força do rei ativa, porém desgasta, a da rainha ela relaxa e regenera. Então é o que acontece durante a madrugada. A gente rejuvenesce um pouquinho de madrugada. A gente envelhece durante o dia e rejuvenesce durante a madrugada. Claro que não é 100%, isso vai acumulando ao longo da vida, mas é essa energia lunar. Você não consegue descansar estando ativo, se regenerar estando ativo. Então, criativa e nutritiva. E o sacrifício do herói começa com o sacrifício da mãe. Porque a mãe ela precisa, antes de tudo, dizer sim, entregar o filho para o mundo. Porque o filho vai ser sacrificado pelo mundo para salvar o mundo. Mas antes disso, ele precisa ser oferecido ao mundo para o sacrifício. Então, né, dentro da mitologia cristã, você tem lá a anunciação, né, o anjo pedindo consentimento de Maria para que ela participasse da história daquela forma, né, fosse a mãe de Jesus. E ela disse sim, blá blá blá, então é seu sacrifício. Ok. E ela sabia que ele teria esse caminho, então tem essa energia da entrega. Eu coloquei aqui a Maria como um protótipo, mas você tem infinitas outras manifestações mitológicas dessa mesma figura. É a mãe divina, né? A grande mãe e tal. E a rainha, da mesma forma que o rei, vai ser um símbolo de autoridade, porém um símbolo de autoridade feminino. A rainha de paus, ela é assertiva e confiante, porque ela é do fogo. A de copas é sonhadora e reflexiva. Ela é como um espelho, como um lago límpido, que vai refletir de forma clara o sentimento. Enquanto que o rei ele é como se fosse um motor, uma bomba d'água, né, que impulsiona o sentimento, o papel da rainha é o contrário, é ser um espelho onde o sentimento entende o que ele é. O que eu estou sentindo? Né? E uma vez que eu entendo o que eu estou sentindo, esse sentimento ele ganha solidez, ele ganha força, digamos. Eu olho no espelho e compreendo, né? Metaforicamente. Se o rei de espadas ele é o rei conquistador que vai expandir a filosofia dele pelo mundo, as ideias da filosofia, a rainha é a razão afiada e severa que vai testar de forma imparcial essa filosofia. Por isso a cabeça decapitada. A cabeça seria a parcialidade do ego. Então não é porque uma ideia é minha que ela está automaticamente justa e correta. Eu preciso ser imparcial, ou seja, abstrair-me de mim mesmo, do meu próprio ego, do meu próprio desejo, para de fato ser racional. Então essa rainha é isso, é a severidade diante das ideias e das filosofias que o rei traz, digamos. Olha, aqui tem uma contradição. E justamente para poder apontar isso, você tem que cortar a própria cabeça. No caso, né, não é a própria cabeça, mas é o ego que vai trazer o viés, né? De que, eu gostaria que essa ideia fosse boa, só porque ela é minha. Não necessariamente, né? A rainha de paus, ela vai ter um papel de selecionar e nutrir as paixões, as vontades. Por isso ela é assertiva e confiante. E por fim, a rainha de ouros vai fazer esse papel de rainha, né, em relação ao aspecto material, a economia do reino, projetos materiais. Então ela é a que tira leite de pedra, digamos assim, né, é a que faz que mantém a fertilidade mesmo na dificuldade. Por isso a ideia da perseverança e da praticidade. Ou seja, ela vai nutrir, sustentar e apoiar os projetos materiais do rei. Certo? Não tem como um reino existir sem alguma dessas energias. As duas são necessárias. Porque aquilo que o rei não enxerga, o que é o ponto cego do rei, é justamente a função da rainha, ou aquilo que ela enxerga. E vice-versa, aquilo que a rainha não enxerga direito é a especialidade do rei. Faltou um deles,
aquele ponto cego é por onde o dragão entra, né? Ou se um deles enfraqueceu, digamos. Tipicamente é pelo rei.